continuar esse conteúdo incrível das sacerdotisas, o que elas faziam, o que elas comiam, quem elas eram. Mas hoje vamos falar da hierarquia das sacerdotisas. Como que essa parte mais organizacional funcionava dentro do templo. Então era o seguinte, sempre tinha uma sacerdotisa mais velha e que cuidava da parte mais administrativa de todo o templo e que fazia também as cerimônias externas, que comparecia a reuniões em outros templos. Essa era a sacerdotisa anciã, e ela era chamada de anciã por todas as demais. Então é como se ela tivesse uma autoridade maior, né, sobre todas as outras e sobre todas as questões que diziam respeito ao templo de Ísis. Então ela respondia a tudo aquilo que era externo, aos chamados do faraó, aos chamados de outros sacerdotes em outros templos, comparecia em reuniões, comparecia em festividades importantes. Ela fazia também essa parte mais social, né, que não era tão frequente, mas esporádica mesmo, até porque ela se dedicava com bastante empenho às questões internas do templo também. E aí tinham várias subdivisões de sacerdotisas dentro de um templo. Tinham aquelas que eram como se fossem as gerentes de um determinado ponto do templo, como por exemplo, da alimentação, do serpentário, da casa das crianças sacerdotisas, né, das bebês sacerdotisas, dos rituais, dos suprimentos. Então, tinham aquelas que eram elegidas, né, para estarem à frente de cada parte, né, de cada setor do templo. Tinham também as sacerdotisas do conselho. Todo o templo tinha um conselho delas, para que fossem decididas coisas importantes e para que também houvessem reuniões de consulta de oráculos, porque elas sempre estavam em perfeita conexão com a espiritualidade, com as ancestrais, e elas sempre consultavam os oráculos para qualquer decisão importante ou nem tão importante assim, mas que era necessária para o momento. Então tinham as sacerdotisas do conselho, que eram as mais velhas, né, as mais experientes e as mais dedicadas, digamos assim. Tinham um certo mérito nessa questão de ser uma sacerdotisa do conselho. Fora essas, tinham as sacerdotisas aprendizes, que eram aquelas mais jovens, que estavam no caminho do aprendizado, da iniciação. Então, elas faziam cursos, né, aulas, para aprender a tocar instrumentos, para aprender a dançar, para aprender os rituais, para aprender sobre a magia, o que era magia, os conceitos magísticos, aprender sobre as forças femininas e como dominar essas forças, aprender a lidar com as cobras najas desde muito pequenas e aprender todos os rituais que eram feitos no templo, além também de aprender sobre a postura da sacerdotisa. A sacerdotisa, ela aprendia a ser uma mulher de verdade, uma mulher centrada, uma mulher que ouvia antes para falar depois. Então elas sempre tinham essa cultura do observar. O que está se apresentando à minha frente? O que está acontecendo? Antes de tomar qualquer decisão desvairada, né? Elas eram muito treinadas nessa questão da observação e também da escuta da própria intuição. Isso elas aprendiam desde bem pequenas. Outra coisa também é que as sacerdotisas, elas nasciam no templo e elas eram fruto de uma sacerdotisa e de um sacerdote. Mas isso tudo, gente, acontecia de uma forma muito guiada pelo espiritual. Nada era tomado assim como uma decisão, assim, às pressas. Não, tudo era consultado pelos oráculos e aí se entendia qual era a sacerdotisa e qual era o sacerdote que teriam a noite da deusa Ísis e Osíris para conceber uma nova criança, ou seja, uma nova sacerdotisa. É bem interessante, né? Então fica ligadinha que no próximo vídeo eu tô contando tudinho para vocês. Vamos lá assistir?